Olá, internautas e ouvintes. Nós temos hoje a participação do Sr. Darcy Rodrigues. Ele é o ex-administrador do Hospital Darcy Vargas e Rebouças, o qual ele mesmo tomou a iniciativa de nos procurar para prestar algumas informações, alguns esclarecimentos à população rebouçense de modo geral, enquanto esteve na qualidade de administrador dessa casa hospitalar. Bom, Darcy, quanto tempo você ficou à frente do Hospital de Rebouças? Então, eu fiquei de março a novembro de 2014, portanto 8 meses. Como é que você, quando chegou lá, encontrou a questão financeira do hospital? Em outras oportunidades que eu conversei com você, eu já demonstrei para a comunidade a situação real que o hospital estava quando eu cheguei ao hospital. Ou seja, sem equipe médica, sem o principal documento para que uma instituição hospitalar funcione, que é a licença sanitária. A instituição estava há 2 anos sem essa licença, certo? E financeiramente a gente encontrou o hospital sem 1 centavo em caixa quando a gente assumiu, sabe? Então veja bem o seguinte: o quadro de funcionários, segundo o Ministério da Saúde, para oferecer essa licença sanitária, estava com um número menor do que a lei exige. Não tinha corpo clínico, certo? Então, para a gente conseguir essa licença, nós precisamos contratar, primeiro, uma equipe médica e, segundo, funcionários, para que o hospital se enquadrasse na legislação do Ministério da Saúde. Tá, Darcy, uma outra questão importante, já entrando na questão da Comissão da Saúde, nós tivemos aqui formado por membros da atual legislatura, isso é público, já foi comentado na Câmara, mas antes de falarmos sobre a atuação dessa comissão, o município repassa, em tese, R$100 mil ao hospital. Correto. Por que R$100 mil não é suficiente? Haja visto que nós temos municípios circunvizinhos que existem convênios, municípios de pequeno porte, ou semelhante a Rebouças, que há convênios de 25, de 30, 37 mil reais. Por que Rebouças R$100 mil não é o suficiente? Por quê? Porque até a minha chegada na administração, o Hospital de Rebouças, o convênio junto à Secretaria de Estado e Ministério da Saúde era exclusivamente SUS. O hospital não poderia cobrar serviços particulares. Então, como que funciona a legislação? O porquê dos 100 mil? Existe uma lei municipal dizendo que esses 100 mil que é repassado para o hospital é tão somente para pagamento de plantões médicos. Por quê? Porque a responsabilidade do pronto-socorro é do município. Como o município não tem o pronto atendimento, ele fez essa parceria com o hospital para que ele fizesse esse serviço. Mas os demais serviços, internamento, funcionários, é de responsabilidade da instituição. E o recurso que o hospital recebe, ou recebia, era exclusivamente SUS. Veja, para uma folha de R$54 mil que o hospital pagava para os seus funcionários, o que recebia do SUS? R$37 mil. Portanto, isso são dados que estão junto à contabilidade, que qualquer cidadão de Rebouças pode acessar, que essa é a realidade. Então, por isso que os 100 mil repassados para o hospital, ele não dava. E outra, eu não poderia usar esse dinheiro para pagamento de salários de funcionário, de compra de remédio, coisa errada toda, porque a lei não permite. Feito isso, quem fazer isso, o Tribunal de Contas, faz com que você precisa responder um processo criminal e devolver em dobro o valor que você usou para outros fins, ou não na questão do pagamento dos plantões médicos. Bem, conosco está aqui o ex-administrador do Hospital Darcy Vargas e Rebouças, o Darcy Rodrigues. Darcy, a questão também agora, que eu gostaria de comentar com você, é sobre a atuação da Comissão da Saúde, formada por um grupo de vereadores que esteve no hospital, e aí entramos em algumas questões bastante delicadas. Segundo o relatório dessa comissão, algumas questões chamaram a atenção. A questão, por exemplo, de que na sua gestão, enquanto você esteve quanto administrador lá, houve um acréscimo significativo de despesas. Como é que justifica isso? Então, naquilo que eu vinha conversando, falando, é de que é óbvio
né? Porque a gente chegando no hospital, eu via na cidade, todo mundo comentava que o hospital estava endividado e tal, nós pegamos o hospital com R$ 1.200.000 de dívida. Então eu fiz um levantamento para descobrir qual é a causa. E a gente fez esse levantamento e constatamos isso que eu estava comentando, de que os valores que é repassado pelo SUS não é suficiente para manter o hospital. E eu comentava sempre com os membros da diretoria que o déficit do hospital era de 30 a 40 mil reais mês. Eu nunca escondi isso. E o hospital já tinha outros, por exemplo, já tinha, isso é um problema já recorrente, questão também formada por empréstimos anteriores e... Sem dúvida, negociações de dívidas, né, que já outras administrações os fizeram, entende? Então essa dívida, hoje, que querem imputar que eu sou culpado de que ela aumentou, isso não tem, porque todos os cidadãos de Rebouças acompanham o noticiário a nível nacional e verificam que os hospitais hoje estão com um déficit muito grande. Os procedimentos, os valores pagos são muito defasados. Exatamente, em virtude que o SUS desde 1998 não aumenta a sua tabela. Por exemplo, hoje o hospital deveria estar recebendo para um parto R$ 720, recebe 452. Então, e o salário dos funcionários, toda uma situação, elas aumentaram. Portanto, essa dívida realmente acontece, mas aqui, Cleiton, eu quero chamar a atenção de que, visto esse levantamento, o que eu fiz? Eu fiz um projeto para a Secretaria de Estado de R$ 960.000, para quê? Para o pagamento dos plantões médicos. E o valor da que a prefeitura repassa, a gente estava negociando com o prefeito para, em vez de ser repasse, ser convênio. Que aí eu poderia usar esse dinheiro, dos 100 mil, sim, para pagar despesas e os salários dos funcionários. Então, esse que eu vejo é de que a grande questão da minha administração foi essa, de trazer a solução para a comunidade. Rebouças, a partir desse momento, no hospital não teria mais problemas de pagamento de folha e nem com os médicos. Bom, Darcy, uma outra questão também que levantou-se, que chamou a atenção, que seria gastos com alimentação, de modo especial fora do hospital, em viagens, durante a sua gestão. O que você tem a informar com relação a isso? Então, veja bem, fora do hospital, acredita, eu não tenho bem certinho o valor, mas quero dizer que ele chega em torno de R$ 350. Esses 350 Chega a dizer que é 350 mil? Não, é R$ 350, né? Me impuntaram, né, aí pelas redes sociais e no relatório da Câmara que foi gastado R$ 84.000. Não é esse o valor? E 120 mil. Não é. O próprio, você tem como provar isso? Eu tenho como provar porque eu estou com o relatório aqui da Comissão de Saúde e foi uma bela sacanagem que o relatório foi lido na sessão da Câmara. Veja, 3 almoços assim que eu lembro que foi Irati, Ponta Grossa e Curitiba. Esses almoços se deram de que forma? O Hospital Samaritano vinha até Rebouças com a sua equipe técnica fazer reuniões com os nossos técnicos em virtude do projeto CCI. E veja bem o seguinte, o Hospital Samaritano ele fez uma doação da reforma do hospital de R$ 520.000, mais equipamentos. Será que não é justo o hospital ter pago o almoço para esse pessoal? Então quero reafirmar que esse dado de 84 mil, aonde o presidente da Comissão de Saúde leu na Câmara, ele é ilegal, ele não é esse o real, porque o valor real que foi gasto nesses 8 meses foram de R$ 951,20. Então mais R$ 600 foi gasto a nível de Rebouças. De que forma? Também o pessoal vinha sempre para fazer o treinamento da nossa equipe e a gente pegava café para repassar para eles. Alimentação. Alimentação, tá certo? Então, volto a dizer, e isso não foi usado, esses valores, pela minha pessoa, mas sim para o conjunto de técnicos do Samaritano e do quadro de funcionários do nosso hospital. Bom, uma outra questão também, Darcy, que chama a atenção, ainda durante a sua gestão à frente do hospital,
Primeiro ponto, a compra de computadores. Segundo consta, esses computadores eram novos ou eram usados que foram comprados? Veja, então também outra desinformação que trouxeram, né, junto ao relatório, dizendo que esses computadores eram todos usados. Não são verdadeiros. Dentro desse pacote de máquinas que foi comprado para o hospital, são 3 máquinas novas, zerada. Uma impressora a laser, certo? E os outros equipamentos que eu não recordo agora a quantidade. Veja, mas desde da abertura, depois da reforma do hospital, o hospital não tinha comprado equipamento. Nós estávamos numa defasagem muito grande de equipamento para o hospital e fazia necessário porque a gente também estava implantando a informatização dentro do hospital. Tá certo? Então eu volto a dizer, o desafio, né, tá certo, a qualquer pessoa, os computadores estão lá. São novos. Foram comprados novos. Foram comprados 3 novos e uma parte usada. Esse valor não é só para a questão de equipamentos usados. Tá certo. Outra questão também, Darcy, sobre a compra de possíveis móveis para o hospital, compra essa feita de uma empresa, de um familiar seu. Correto. Há alguma justificativa? Como que se deu isso? Aconteceu? Aconteceu. Então aquilo que eu sempre tenho comentado para as pessoas, e isso está em ata no hospital da direção, eu dizia, olha, diretores, se eu cometer qualquer irregularidade ou desvio do hospital, eu quero ser condenado. E mais, nessa condenação eu devolvi os valores que eu peguei. Tenho certeza absoluta, desafiei toda e qualquer pessoa na Assembleia de Prestação de Contas e a promotoria e aonde for, porque eu sei que não houve nenhum centavo de desvio. Então a questão dos equipamentos, também dos móveis, eu não tenho por que esconder. Eu fiz uma tomada de preço, né? Confesso aqui o meu erro de não ter registrado, certo? Isso realmente não está, mas eu fiz nas outras empresas, com as outras empresas uma cotação de preço dos móveis comprado. Também volto a reafirmar de que depois da abertura do hospital, o hospital não tinha comprado móveis, fazia necessário em virtude da reforma que teve para secretarias, para, afinal de contas, um monte de repartição que precisaria de móveis. Os móveis estão lá no hospital, certo? Também desafio a qualquer pessoa a fazer um orçamento de ver se realmente o valor pago for um sulfaturado, que não está abaixo do valor de mercado, certo? E são de excelente qualidade. Volto a dizer, a farmácia do Hospital de Rebouça, na visita da Vigilância Sanitária, disse, olha, a farmácia do Hospital de Rebouça é melhor do que do Hospital Santa Casa de Irati, para vocês verem a dimensão da qualidade dos móveis. Então eu não tenho nada a esconder. Cleiton, hoje eu diria que eu não faria isso, né? É um equívoco, porque, volto a dizer, no estatuto do hospital não diz que eu não posso comprar de parente, etc e tal. Mas eu, como a gente tem que reconhecer certas falhas, talvez seja legal, não seria moral. Também muito se bate, Darcy, a questão do pagamento de administradores, assim, de modo geral, quem trabalha tem que receber. Correto. Alguma coisa que você queira pontuar sobre isso? Eu quero pontuar, e as pessoas permanentemente venham fazendo essas perguntas, e na Assembleia trouxeram à tona isso. Eu disse para eles, olha, esses 8 meses que eu trabalhei no hospital, do Hospital Darcy Vargas, eu trabalhei voluntariamente. Está toda a documentação lá, não tem um recibo de que eu recebi honorários do hospital. Então, essa é a verdadeira situação. Os 8 meses que trabalhei para o hospital, do Hospital do Darcy Vargas, eu não recebi nem um centavo de honorários. Você continua fazendo parte da atual diretoria, você é membro do conselho, né? Exatamente. Então, eu fiquei no conselho fiscal do hospital até a Assembleia, porque eu queria, né, em virtude da situação que as pessoas, que foi a minha saída do hospital, certo? Eu queria estar presente até a Assembleia
para prestar conta para a comunidade, para ver se realmente, né, não iam fazer sacanagem, porque a minha saída do hospital foi uma armação política, e vocês podem perceber pelo relatório da Comissão de Saúde, haja vista que no mês de fevereiro não teve um internamento no hospital, certo? Então, até a Assembleia eu fiquei, aí eu pedi para me afastar. Darcy, nesse contexto geral aqui, na sua análise, como é que você vê hoje a situação do Hospital Darcy Vargas, que é de interesse público? Há muita falação, muita reunião, muita movimentação, mas pouca ação? Correto, correto. Questão, o pessoal, o que o pessoal faz? Vou dizer para você, eu deixei as questões ali encaminhadas e lamentavelmente até hoje eles não fizeram o recurso da Secretaria de Estado chegar até o hospital. O contrato que nós assinamos com o Ministério da Saúde para liberação dos recursos para vir para o hospital, isso até hoje não chegou. E olha, os valores que o SUS hoje repassa, na minha época, volto a dizer para você, já eram poucos, agora eles estão menos em virtude de que não há médico, né, o tempo todo, 24 horas de domingo a domingo, né, e aí não tem internamento. E o hospital recebe por produtividade. Então, se você não internar, você não recebe. Então, isso que você falou, é muita reunião, sabe, não tem as mínimas condições do hospital continuando nessa situação. Ou se toma uma decisão radical e de que faça um debate com a comunidade para que ela decida os rumos desse hospital, ou nós corremos o risco dele fechar. E o grande problema de tudo isso também, o agravante é a manutenção de médicos, plantonistas, em virtude do alto valor de atração para manter o plantão. Exatamente, porque o presidente falava na época que eu pagava muito caro pela empresa que administrava os plantões, mas eu sempre comentava nas reuniões, se vocês conseguirem uma equipe médica que fosse feita com preço mais barato, vamos contratar. Então o que eles estão fazendo? Não, os médicos hoje, o valor do plantão está sendo mais baixo, mas não tem médico. Um profissional hoje, médico, veja bem, a comunidade percebeu isso no concurso público, de 3 vagas que tinha, um médico somente se inscreveu, em virtude do baixo valor pago. Então hoje, para você ter profissionais, de um profissional que realmente resolva o problema do paciente, o custo desse profissional é relativamente alto. Mas isso não é em virtude da culpa, é o profissional que se valoriza. Muito bem, conosco o ex-administrador do Hospital Darcy Vargas de Rebouças, Darcy Rodrigues, que por sua iniciativa, como disse na inicial, procurou a nossa reportagem para prestar essas informações. Aliás, Darcy, o que motivou você a isso? Tomar essa iniciativa, procurar a imprensa para se manifestar publicamente? Porque veja bem o seguinte, Cleiton, eu volto a dizer, frisar, quando me tiraram do hospital, né, fizeram uma politicagem muito grande, mas eu sempre comentei com os funcionários, com todo mundo, acima das nossas vaidades está a instituição, que tem 62 anos. Então eu me calei, fiquei na minha, olha, eu acho que eu fiz o meu papel e que o pessoal que assumiu faça então melhor do que eu fiz. Mas pela minha surpresa na reunião da Câmara, certo? Armaram uma bela de uma sacanagem para tentar de novo me desmoralizar. Aí realmente, por isso que eu estou vindo aos meios de comunicações, estou indo à justiça, entendeu? Criminal e civil, para responsabilizar essas pessoas, porque eu sempre afirmei e continuo afirmando, quando estive no hospital, não teve um centavo de desvio. Então é esse motivo porque, volto a dizer para você que nós conversávamos aqui antes, meus irmãos, eu tenho irmãos em Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todos me ligaram, querendo saber, meu irmão, o que está acontecendo? Então as pessoas não têm noção de que uma grande mentira como foi essa, divulgar numa reunião, tá certo? Que aquilo não dava para dizer que era reunião, foi uma baixaria de que foi gastado 84 mil reais em alimentação. Isso é uma grande inverdade e eu estou aqui com os documentos onde provam que, volto a afirmar, o valor foi 951,20. Então, por esse motivo,
né, de que eu tenho uma família, estamos sofrendo muito, eu tenho que estar indo na rua explicando para as pessoas. E também nesse momento, Cleiton, eu quero agradecer a tua oportunidade, de agradecer a todos os meus familiares, a todos os meus amigos, o apoio que eu estou recebendo. Muito bem, assim tivemos a participação então do ex-administrador do Hospital Darcy Vargas e Rebouças, do Darcy Rodrigues. Agradecemos a participação dele. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo também pela internet, aquelas pessoas interessadas em contribuir com alguma informação palpável, né, que tenha embasamento, sinta-se à vontade, que se for para acrescentar, para melhorar a questão do hospital, basta entrar em contato conosco, nós vamos receber da melhor maneira possível, né, trazendo informações, se você tem informações aí consistentes que queira repassar, porque o grande problema é fazer alguma coisa que melhore o hospital, que o hospital não feche, que os funcionários recebam em dia, que se tenha plantão médico, que se tenha o Hospital Darcy Vargas aberto e funcionando e atendendo a população rebouçense.